Deus abençoe sua vida, seu coração, sua mente, seu ser, você que me segue aqui no canal, certo? Muito obrigado, dê um joinha sempre que você dá um joinha aí, certo? O YouTube vai entender que esse vídeo é bom e pode compartilhar também, ele pode apresentar para outras pessoas, tá? E se você não é inscrito, se inscreva. Outra coisa, compartilhe sempre os vídeos que você está assistindo, que tem sido bênção para você. Eu quero aqui falar da minha experiência sobre discipulado, tá? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, a minha experiência de discipulado, certo? Eu tenho, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é 15 de agosto de 2023, dia 22 de agosto agora, certo? Eu completo 30 anos que eu estudo a Bíblia, que eu comecei a estudar a Bíblia e não parei. 30 anos aí estudando a Bíblia, certo? Já ganhei várias pessoas para Jesus. Após 6 meses que eu estava na igreja, eu ganhei, desculpa que a garganta não está muito boa, mas eu ganhei uma pessoa para Jesus e discipulo ela, vai fazer 30 anos agora que eu discipulo essa pessoa, que é o meu primeiro filho na fé. Nunca deixo de acompanhar. O discipulado, ele tem início, ele não tem fim. Aquela aula que você recebe para batizar não é discipulado, aquilo ali é aula de batismo. Você precisa ser discipulado. Hoje, um dos maiores motivos da igreja estar fraca, pastor Hernando Dias Lopes diz uma frase muito interessante: a igreja está muito cheia, a gente vê igreja cheia, lotada. Hoje nós estamos passando de 70 milhões de evangélicos, pessoas dizem ser evangélico, mais de 70 milhões. E desses 70 milhões aí, nós podemos dizer que estão correndo em questão de ganhar a 2.500 quilômetros, certo? De distância, certo? Está acelerado, está ganhando muito, porém está a menos de 1 palmo de profundidade. Olha a diferença. Nós estamos aí a 23 centímetros de profundidade e 2.500 metros de distância de ganhar. Então, o mais importante não é ganhar, o mais importante é levar as pessoas a ser profundo. Qual é o mais importante? Gerar filho e não cuidar deles, e não dar suporte para ele, não dar educação para eles em casa, não prepará-los para a sociedade, como alguns pais fazem, negligenciam. Gera os filhos e deixa os filhos por aí. É isso que a igreja tem feito. A igreja, ela tem sido omissa, certo? Negligente, pecando em não praticar a grande comissão. A grande comissão, lá em Mateus 28, 18, 19 e 20, Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, fazer discípulo, batizar e ensinar, ou seja, discipular. Nós temos que pregar, a igreja tem pregado, nós temos que fazer as pessoas se tornar discípulos de Cristo, não está sendo feito isso, que algumas igrejas chamam-se de consolidar. Batizar, a igreja tem feito isso, batizando as pessoas, certo? E ela não está ensinando as coisas para as pessoas, discipulando. Ou seja, formar discípulo e discipular não está fazendo. Nós estamos negligenciando. Então, o que nós estamos fazendo como igreja? O porquê que existe casais separando? Por que existe lar sendo destruído? Por que existe uma igreja? Por que o pecado está alastrando dentro da igreja? Por que o pecado está... Por que o diabo está deitando e rolando, desculpa a expressão, no nosso meio? Por negligência da igreja. A igreja não está formando discípulo. A igreja não está discipulando. E formar discípulo não é fácil, não é fácil. É fácil criar um filho, eu tenho 2 filhas. Minhas filhas casaram, mas nunca vai parar de ser filha. Sempre eu estou ali orientando, aconselhando, instruindo. Agora eu já tenho 2 netos, um de 5 anos, o outro de 1 ano. Então, assim, não para, o negócio não para. Então, já estou na minha 2ª geração, cuidando da minha 2ª geração biológica, mas eu tenho a minha geração espiritual. Eu não aceito ninguém que aceita Jesus na igreja onde eu estou ficar desamparado. Tem que ter alguém para cuidar dela, tem que ter alguém para discipular ela. E eu, como pastor, preparo os meus discipuladores, e discipuladoras são mais mulheres, né? Hoje a igreja brasileira, as mulheres trabalham mais do que os homens, né? Aqui eu tenho pouco homem que discipula, é mais mulheres. Então, assim, só abrindo um parênteses, fechando aqui agora, né? Então, assim, eu não aceito ninguém ficar jogado. Já aconteceu.
certo? E as pessoas que são jogadas dentro da igreja, elas não trabalham. Ela cresce de tudo quanto é jeito. Ela cresce, como diz a minha esposa, bichada, cheia de bicho, certo? Como aquele animal, a própria ovelha, que a pele, né, o pelo dela vai entrelaçando e capim e vai machucando. Então tem muitas pessoas que estão sendo machucadas por elas mesmas, e aí na hora que o pastor vai querer tirar aquela lã, trocar ela, tosquear ela, né, tirar ali, né, cortar ali, para não machucar ela, ela não aceita. Agora por que ela não aceita? Porque ela não sabe dessa importância do cuidado. Então, assim, a maioria, não estou falando todos, mas a maioria das pessoas que eu pastoreio, quando eu falo para ela, eu quero conversar com você, obviamente ela já fica com medo, certo? Isso aí, esse medo, ele existe, né? Aí quando eu sento, que eu vou falar para ela, olha, que eu quero conversar com você, eu quero saber como você está, eu quero saber como você está a sua vida de oração, sua vida de leitura, o seu TSD, que é o seu tempo sozinho com Deus, porque aqui na igreja nós sabemos que existe leitura da Bíblia, estudo bíblico, TSD, que no meio do TSD tem a meditação da palavra, que é ler um texto ali e meditar ele. Então, assim, eu preciso saber como está seu discipulado, quem está discipulando você está discipulando quem, como está você como discipulador, discipuladora. Então, igreja, acorda. Vamos cuidar do povo, vamos praticar a grande comissão. Repito, há quase 30 anos eu estou fazendo isso, certo? E são 30 anos de experiência, inclusive eu vou até escrever um livro, certo? O conhecimento que leva à transformação, né? Já comecei a escrever ele, o conhecimento que leva à transformação, certo? Se Deus quiser, Deus vai me abençoar para poder escrever, publicar esse livro, né? Contando a minha experiência de evangelismo, de discipulado, de formação de liderança. Nós precisamos preparar a igreja. Hoje a maioria das pessoas são guiadas por YouTube. Eu não sou contra, eu amo alguns pastores, tem vários pastores que eu sigo, certo? Eu admiro eles, certo? O Hernandes Lopes, o Luiz Hermínio, certo? E tem tantos outros pregadores aí que eu gosto, certo? Que eu admiro, certo? O Luciano Subirá, né? E outros mais. Então, assim, são pastores que me inspiram, porém, eu preciso ser ensinado primeiro pelo Espírito Santo, na minha leitura, no meu momento a sós com Deus, no meu estudo de pesquisa. Eu não gosto de pegar a pregação do YouTube e pregar para o povo, eu gosto de ir na fonte, que a fonte ela não tem fim, a Bíblia não tem fim, ela é infinita. E uma palavra vinda de Deus vai atingir o coração das pessoas. Uma palavra vindo do coração de Deus atinge o coração das pessoas. Uma palavra vindo da minha mente atinge a mente das pessoas e vai embora. E o mais importante é atingir o coração das pessoas. Então, voltando aqui sobre o discipulado. Você que está assistindo esse vídeo, que não é discipulado, procure alguém para discipular você. Chega no seu líder e fala assim, olha, eu quero ser discipulado. Eu quero ser discipulado. Certo? E eu vou depois, em outro vídeo aí, falar como que funciona o discipulado. Discipulado não é só sentar. Tem pessoa que fala assim, eu tenho escola de líder na minha igreja. Não é errado, não sou contra pegar 10 pessoas, dar um estudo bíblico para ela, né? Mas líder não é formado assim não, líder é formado no dia a dia. Jesus pegou 12 e de um por um foi cuidando. 3 anos e 3 meses com 12 pessoas. 12 pessoas, certo? E nós sabemos que um dos 12, que foi Judas, né, traiu ele. Pedro traiu ele, todos ali, menos João, na hora H, todos fugiram, menos o apóstolo João. Então, nós precisamos formar líderes, nós precisamos preparar pessoas para nos ajudar. E ontem, conversando com uma pessoa, uma pastora, eu falei para ela sobre isso. Nós precisamos formar líderes, ensinar. É igual eu estou fazendo com meu neto de 1 ano, está aprendendo a andar, mas está com medo, a gente pega na mão dele ali, vai. Mas desde quando ele nasceu, a mãe, o pai, a minha esposa e eu, os avós, cuidamos dele, certo? E do outro neto, das minhas filhas. E até hoje eu estou pegando na mão da minha filha, certo? A primogênita tem mais de 30 anos, pegando na mão dela para poder cuidar dela. Não vou largar nunca. Entendeu, pessoal, o que eu estou querendo passar para você? Então, ir fazer discípulo, batizar, e discipular. Discipular é raro ter discipulado dentro da igreja. É raro ter discipulado. Por isso que as pessoas sofrem. É por isso que existe mágoa no coração. É por isso que as pessoas não prosperam. É por isso que a maioria das pessoas não são abençoadas. Uma pessoa que ela é formada, uma pessoa que tem uma prática com Deus, ela anda pelo que crer.
não pelo que vê. Ela vive pelo que ela acredita no Senhor. Ela vive pelo que a palavra de Deus diz, não o que a circunstância diz. A circunstância está falando, não vai dar certo, não vou conseguir, não vou poder, mas a circunstância diz isso. Mas aí o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, 12 e 13, eu sei viver contente em toda e qualquer circunstância, tanto na abundância como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, medite no que eu falei, discipula, seja discipulado, e você que não está entendendo nada do que eu estou falando, aceita Jesus como Senhor e Salvador, procure alguém na igreja onde você vai, para poder te instruir, para poder te discipular. Amém? Se Deus quiser, eu quero aí o próximo vídeo continuar falando sobre discipulado. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus.